Tudo bem? Como é que tá? Firme? Flávio, né? Flávio e Bia, quem vai falar? Pode começar com Flávio? Como é que era a vida de vocês antes da terapia do amor? Bom, eu já fazia terapia, mas eu não fazia certinho, né? Eu sou de uma época onde a gente ouvia muito aquele preconceito que quem fazia terapia do amor era porque estava querendo arrumar um namorado, estava procurando alguma coisa nessa área. Até que, em determinado momento, deu uma revolta por não ter ninguém. Então, eu estava sofrendo por não ter ninguém. Ela vai contar que ela sofria por ter alguém. Eu estava há 10 anos sem ninguém, e aí eu lembro que o senhor já estava aqui, e teve uma ocasião, eu estava em São Paulo, no templo, e eu ouvi uma pregação, até foi do Bispo Renato, onde ele fez um propósito justamente na época do Dia dos Namorados. Foi uma semana antes. Porque muita gente, no período de Dia dos Namorados, fica muito revoltado por não ter ninguém. Né? Isso acontece muito. Então, ele fez um propósito onde ele disse o seguinte: você que está solteiro e você não aceita essa situação, você vai fazer esse voto, e daqui a 1 ano você vai ter alguém, você vai poder subir no altar e vai poder contar o seu testemunho. Eu estava lá, eu criei, e desde esse propósito eu fui e eu tomei uma decisão na minha vida que eu falei, eu vou fazer a terapia direito. Eu voltei de São Paulo e comecei a caminhada na terapia. Foi uma jornada, isso foi em 2015. Né? E eu não faltava. Teve um período que eu já estava de obreiro e eu vinha até 2 vezes no dia. Eu deixava para me almoçar na quinta-feira por volta das 3 da tarde. Eu trabalhava aqui perto, saía do trabalho, almoçava rapidinho, vinha, ficava até mais ou menos umas 4, voltava para o trabalho, e na reunião das 7h30 eu voltava para trabalhar na reunião. Então eu levei a sério. Quando a gente leva a sério, aí Deus honra, porque a gente está num propósito firme. Beleza. Quando chegou mais ou menos 1 ano, ou seja, em 2016, próximo do Dia dos Namorados, eu ainda estava solteiro, não tinha conhecido ninguém, e o diabo lançou na minha mente aquela palavra, né? Tá vendo? Você fez o propósito, e aí? Você está solteiro, porque ele é sujo, ele joga na mente da gente. Mas eu continuei perseverando. E aí o tempo passou 3 meses, a gente se conheceu, né? A gente já fazia parte do mesmo grupo, né? Na Força Jovem. E aí, por obra de Deus, ela mandou uma mensagem convidando para um evento que ia ter. Eu confesso que até quando eu vi a mensagem, eu ignorei, assim, né? Depois ela mandou de novo, perguntando se eu ia no evento, e eu falei, não, então a gente me chamou a atenção, a gente começou a conversar, e daí a gente foi, né, e até hoje a gente tá junto, hoje a gente já casou e tal. Estão casados há quanto tempo? Vai fazer 4 meses agora, a gente casou no meio da pandemia, no Dia dos Namorados. Como é que está o casamento hoje? Hoje o casamento está uma benção, a gente aprende diariamente um com o outro, está aprendendo a ser casado, que é uma nova vida, né? É completamente diferente do solteiro. Então a gente aprende dia a dia um com o outro e com Deus à nossa frente. Fazer a terapia do amor antes ajudou? Porque às vezes a pessoa solteira fala assim, mas eu vou lá ficar ouvindo coisa de casamento. Durante um tempo vocês ouviram, mesmo estando sozinhos, até antes de namorar, orientações para casais, mas não eram casais. Foram aprendendo, foram guardando. Vocês costumam lembrar das orientações anteriores? Estão buscando até hoje, mas o que vocês receberam anteriormente ajudou no presente? Sim, ajudou. Bom, a terapia, para mim, me ajudou espiritualmente. Porque eu cheguei aqui, eu já tinha um relacionamento, porém, eu iniciei muito cedo, pela imaturidade, por não ter uma direção. Eu tinha sede de alguma coisa, mas eu não sabia de quê. E quando eu cheguei na terapia, o Senhor falou a respeito do Espírito Santo. Eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo, mas eu achava que era só quem era obreiro, pastor, que tinha. Eu não podia receber, eu não tinha. Você chegou na época que nós estávamos aqui também, fazendo a terapia? Sim, eu cheguei na época que o senhor estava e eu estava no relacionamento, mas eu sabia que não era da vontade de Deus. Estava namorando, mas aí chegou aqui e ouviu falar sobre um outro namorado, que hoje é o teu principal marido, que é o Espírito Santo. Você achava que ele era só para os obreiros? Eu achava que era só para eles. E quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu falei, gente, é isso que eu preciso. E eu comecei a vir na terapia, não pelo relacionamento, mas por mim.
E chegou uma hora que o Espírito Santo falou, Bia, não, termina, que eu vou te dar o Espírito Santo, você vai ir. E a minha entrega foi tão assim, inteira, que não passou muito tempo, eu recebi o Espírito Santo. Eu queria muito servir a Deus. Foi a primeira evidência que eu tive, e eu falei, vou entrar num grupo. E foi através desse grupo que eu conheci o Flávio. Né? Antes eu que tinha mágoa, complexos, medos, ansiosa, que não tanto. Eu mudei, eu me transformei. Eu sempre vim na terapia por mim. Por mim. Eu nunca vim pelo Flávio ou pelo outro relacionamento, eu sempre vim para buscar por mim. E quando, né, na primeira reunião que eu vim, o Senhor falou, às vezes você já tem até alguém, mas você não é feliz, é porque te falta o Espírito Santo. Então, foi a partir daí que eu priorizei a minha salvação, para depois eu arrumar uma pessoa e eu, né, ter um relacionamento. Como é que está hoje? Uma bênção, graças a Deus. O nosso casamento, assim, veio por um milagre, porque foi no meio da pandemia, a gente achou, não vai dar. Mas Deus surpreendeu a gente e, assim, né, surpreendeu tanto a mim quanto a ele, que Deus honrou o propósito dele, e o meu propósito também, porque valeu a pena. Depois que eu recebi o Espírito Santo, todas as áreas da minha vida andou. Você vê que você foi humilde, está sendo humilde, que a gente fala, poxa, eu vinha, mas eu não fazia a coisa direito. Ele foi humilde, ele buscava, vinha em 2 reuniões, ela reconheceu que ela não tinha que lutar por um namoro, ela tinha que lutar para ter o Espírito Santo, e aprendeu isso quinta-feira. Então você vê a importância, o Bispo Macedo uma vez falou, que quinta-feira é o início de uma vida com Deus. A reunião de quinta-feira é para aqueles que querem iniciar a vida com Deus, porque se ela não iniciasse a vida com Deus, ela não iria iniciar um casamento. Quem está entendendo, levante as mãos. Amém? Dá um beijo nela aí, poxa. Dá um abraço bem forte para o nosso Deus, amém?